Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos alegres, felizes, pois estamos na presença do Senhor Jesus. Mais um dia se inicia e nós estamos agradecidos a Deus por tamanha bênção que o Senhor tem nos dado. Trago uma reflexão da parte de Deus neste dia para elevo espiritual da sua alma. Ao fundo, uma música que é muito interessante, olhar somente a Ti, Jesus. Glória a Deus. É interessante, irmãos, onde vivemos dias difíceis, problemas, circunstâncias adversas e não temos um norte a ser seguido. Pensamos o que vai ser de mim, o que será da minha vida, o que será do meu dia. Temos que aprender a viver um dia de cada vez, né? E focar em coisas boas da nossa vida. E sorrir mesmo quando não parece haver razões. É importante refletirmos sobre essas coisas, porque é tão complicado viver nos dias atuais que precisamos cada dia mais olhar para Cristo, né? E ver que nós somos tão dependentes da sua presença. Como é bom viver voltado para Cristo. Glória a Deus. Eu quero te trazer essa reflexão neste dia e entender com vocês, né? Refletir com vocês acerca das coisas de Deus. Como é importante olhar para Jesus, olhar para as palavras de Jesus, né? No momento em que nós estamos vivendo de momentos, circunstâncias importunas, né? Dia após dia. Eu quero trazer essa reflexão ao meu e ao seu coração, porque comparando a história daquele cego que ele estava ali caminhando, né? E Jesus avistou ele de longe, porque quando nós estamos andando, caminhando, vivenciando algo que não observamos, nós percebemos que pessoas estão sofrendo, precisando de uma ajuda, de uma observação nossa. E quando eu olho em João capítulo 9, essa passagem muito conhecida, Jesus ele caminhando e ele contempla um homem que era cego de nascença. Mas os discípulos, eles perguntaram para Jesus: Mestre, por que foi que esse homem nasceu cego? E automaticamente os discípulos, eles não só perguntam isso, mas eles fazem uma pergunta que eu imagino que cada um de nós também tem dentro do nosso coração essa dúvida, quando ele diz: por acaso foi ele que pecou?
para nascer cego ou foi os seus pais que pecou para que ele viesse acarretar esse tão grande mal? E parece que essa pergunta ela está intrínseca em nossos corações nos dias atuais, que nós também temos essas mesmas dúvidas, né? Mas Jesus ele dá uma resposta que eu acho que cabe para nós outros aqui hoje, neste dia, entender quão grande é o poder de Deus na vida humana, quão grande é o poder do Senhor em relação à nossa pequenez de vida. Nós não somos nada, nós não somos ninguém em relação ao poder de Deus. E Jesus ele fala categoricamente: nenhuma coisa que você falou e nem outra aconteceu com este homem. Porque o que acontece com ele é para que seja revelado nele o poder de Deus. Aleluia. Às vezes nos pegamos em perguntas em relação à nossa vida. Mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade, este problema? Mas quando entendemos que tudo o que acontece conosco, o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos, capítulo 8, e versículo de número 26, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós percebemos que a resposta de Jesus, ela vem a nos trazer uma liberação, uma liberdade tão grande, porque nada do que nos acontece é por acaso, tem um motivo específico. É a vontade de Deus, é para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui neste dia, não vou citar dia porque vai valer por muito tempo essa palavra. Ele responde para nós: isso que lhes aconteceu com esse cego é para mostrar o poder de Deus. Aleluia. E é interessante que no versículo 4 desse texto, de João 9, está escrito assim: temos todos de fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Olha que interessante. Jesus, então, ele cumpre, ele faz um milagre na vida daquele cego, mas não de forma natural. Jesus, ele cospe naquele chão. Quando Jesus está cuspindo naquele chão, fazendo uma lama com a sua saliva, ele está dizendo a mim e a você que não precisa de muita coisa para que nós entendamos que ele é poderoso. Ele traz novamente a essência, ele traz a essência daquilo que nós somos no interior. Nós somos criados do pó da terra. Jesus, ele fazendo aquela lama, com a saliva, quando passa nos olhos do cego, Jesus dá uma ordem àquele cego dizendo assim: vai te lavar no tanque de Siloé. Olha só. Aleluia. Interessante. Essa passagem é muito importante, irmãos. Entenda isso aqui. O tanque de Siloé, para quem não conhece, quem não sabe, ele significa enviado.
É interessante. O tanque de Siloé, ele tem uma característica daquilo que revela a natureza de Jesus. Jesus, ele é o enviado de Deus, conforme está escrito em Isaías, para trazer salvação à humanidade. Glória a Deus. Eu quero encerrar, para não ficar muito extenso esse áudio, esse vídeo. Estou fazendo em áudio, mas é uma palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração. Mas o final desse texto é ainda mais importante. O cego, ele vai, acontece um milagre na vida dele, porque aquilo que Jesus ele fala tem que acontecer. Mas quando ele volta, o povo começa a perguntar a ele, os vizinhos que a Bíblia descreve, que perguntaram àquele cego desde que nasceu. E eles começaram a dizer: será o mesmo homem, o tal pedinte? Uns diziam: é ele mesmo, e outros diziam: será? E aí eles ficaram: não há dúvida que se parece com ele. E o cego gritou dizendo: sou eu mesmo. Aleluia. Sou eu mesmo. Que declaração, irmãos, importante deste cego. Sou eu mesmo. Então perguntaram a ele: mas como fora possível ter curado da cegueira? O que aconteceu? E ele disse: um homem a quem chamam Jesus fez lama, aplicou nos meus olhos, depois me disse: vai ao tanque Siloé para se lavar. Assim eu fiz e eu voltei a ver. Aleluia. E aí o cego perguntou: onde está ele agora? O povo perguntou: onde está ele? E ele vai dizer: não sei. Não sei. Irmãos, é tão complicado quando estamos cegos espiritualmente, que não reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas especulações a nosso respeito e às vezes até perdemos a intimidade com Deus e com o teu Espírito. E com isso perdemos de usufruir aquilo que Ele tem preparado para nós, para as nossas vidas. Jesus, ele fez este milagre. Não porque Jesus queria ficar conhecido, queria ficar famoso. E levaram este homem até os fariseus. E quando chega aos fariseus, eles começam a indagar se ele homem era cego ou não era cego, se Jesus, tido como um grande mestre, um rabino, se era um fantasioso, se era um mentiroso, se era um pecador. O cego, ele, mais uma vez, ele enfatiza dizendo: ó, se ele tem pecado, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Ele disse várias vezes: eu fui curado por um homem que se chama Jesus. Eu fui curado. E Jesus, ele encontra com este cego no final. Este cego que a sua visão física já tinha roubado a sua visão espiritual. Jesus, ele se apresenta para o cego e pergunta
crês tu no Filho do Homem? O cego chega para Jesus e disse: mas quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: já o viste? É aquele que fala contigo. O homem disse: eu creio, Senhor. Eu creio. Aleluia. Quantos conhecem a Jesus, vê os milagres que ele faz, muitas coisas que ele tem feito na sua vida e acaba duvidando e desiste de adorá-lo. Aquele cego, quando ele diz eu creio, a Bíblia declara que ele adorou a Jesus. Aleluia. Agora Jesus, ele se apresenta àquele cego que creu e adorou a ele, dizendo àquele cego: eu vim para julgar o mundo, eu vim para dar vista aos cegos e para mostrar àqueles que julgam ver que, afinal de contas, são eles os cegos. Muitos estão enganados enquanto a sua crença, enquanto a sua vida, porque se não tivermos alinhados à vontade de Deus, não conseguiremos compreendê-lo, não conseguiremos vivenciar uma vida de vitória. Jesus, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá de si. Que nós possamos crer cada dia mais no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda o fará. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa lhe dar visão espiritual e te dar um dia, uma semana de vitória da parte de Deus. Paz do Senhor.